tudo tem seu tempo, né? Abra sua Bíblia, amados, do texto que o João pediu para ler, ou fez a leitura, né? Lucas 12. A partir do verso 13. Eu estava cantando esse hino e Débora e o João devem ter se lembrado. Na segunda-feira nós estávamos lá na casa da irmã Gedi, a irmã mais idosa da igreja, 90 anos. E aí, João, você lembra que no final eu falei o seguinte: vamos cantar 2 hinos, ler um texto. Foi 2, João. Quando eu vi já estava 4, 5, 6, 7, 8. A gente ia puxando vários hinos e um deles foi esse, né? Riquezas não preciso ter. O João já soltou a tela e esse hino, amados, é a introdução da mensagem. A avareza é o oposto da fé. Deixa eu só comentar um pouquinho sobre o que é avareza. Tomás de Aquino vai escrever um texto em que ele vai falar que a avareza é a desordenada ambição de dinheiro. É a pessoa que é ávida por dinheiro. Esse é o sentido até do latim, né? Ávidos aeres, ávido de dinheiro ou de cobre. O correspondente no grego é filargiria, isto é, amor à prata. Já que o dinheiro, amados, é uma matéria muito específica, a avareza também é um pecado específico. Mas, ao longo do tempo, o significado foi mudando para algo muito mais geral. De sorte que, por extensão, a avareza não diz respeito apenas a um produto, a algo específico, material. A avareza também foi considerada uma desordenada cobiça de quaisquer bens. Tomás de Aquino vai fazer a sua análise num texto que é muito complexo, muito denso. Eu só vou citar essa parte: a avareza e suas filhas. E esse importante teólogo da tradição católica vai dizer que todo pecado é um voltar-se desordenadamente a algum bem passageiro. De certo modo, a avareza está na raiz de todos os outros pecados, não é? Deixa eu abrir um parênteses. Talvez seja por isso, não talvez, que Paulo vai dizer a Timóteo de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O Santo Agostinho vai dizer que existe a avareza geral, pelo qual se deseja mais do que é devido a alguma coisa. E existe a avareza específica, que é a que se chama usualmente de amor ao dinheiro. Paulo vai deixar bem claro de que a avareza é a idolatria. Em 2 textos, Efésios 5:3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Cobiça, avareza. Em Efésios 5:5, sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Em Colossenses 3:5, Paulo vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. O autor ou a autora de Hebreus vai dizer em Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza. Como? Qual o segredo? Qual o segredo de não ter avareza? Nós cantamos no hino, né?
contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O segredo de vencer a avareza é o contentamento. Que Paulo vai dizer aos Filipenses, eu já estou contente, experimentado. Eu sei passar necessidade, sei também ter fartura. Eu vou me contentar. A vida, amados, atenção moçada, não é só coisa boa não. Está pensando que é fácil? Tem momentos na vida, amados, alguns aqui que viveram realmente o início de casamento de verdade, era muito comum abrir a geladeira e não ter muita coisa além de água, não. Depois Deus dava recursos, trabalho, condições, mas é muito difícil o início da vida de casado. É difícil mesmo. Mas como é bom passar, sobreviver, olhar para trás, e como eu, com 27 anos de casado, dizer, eu faria tudo de novo. A avareza é a falta de contentamento. Vamos ao texto, amados, porque Jesus termina de falar sobre a questão de temor aos homens, e de que nós não devemos temer aos homens, mas temer a Deus, porque quem teme aos homens, o próprio texto diz, teme aquele que nada mais pode fazer além de matar o corpo. Nós temos que temer a Deus, que além de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. O texto fala de que nós valemos muito mais, amados, do que um punhado de pardais. O texto fala, amados, eu sei que alguns aqui não vai ser tão difícil, mas os cabelos da cabeça estão todos contados. Deus sabe de tudo. Isso não é literal não, tá, Willo? É sinal de que Deus sabe dos detalhes da nossa vida. Porque um Deus que se importa com fio de cabelo, o que mais Ele não vai se importar na nossa vida? Ele cuida de tudo, amados. Eu quase cantei aqui domingo, né? Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. É Deus, amados. É a providência de Deus. Como John Piper diz, é a soberania intencional de Deus dizendo, eu quero o bem para os meus filhos. Eu quero todo o bem para a Natália. Só que ela não sabe o que é bem, por isso que ela tem que esperar em mim. Porque eu sei o que ela precisa. E eu, como um pai de amor, não dou ao meu filho que pede pão uma pedra. E nem dou para o meu filho que pede um peixe uma serpente. Porque eu sou pai. Pai quer o bem. E se os pais que são maus não fazem o mal para os seus filhos, e quem faz o mal para os seus filhos, pai não é? Quanto mais o nosso Pai Celeste não nos dará boas coisas. Mateus capítulo 5. Mas depois de falar disso e falar da necessidade, então, de confessar esse Jesus, porque se esse Jesus cuida tanto, por que a gente diante dos homens se apequena? Por que o nosso testemunho diante dos homens é tão tacanho? Por que tem gente que quando vai falar, declarar a sua fé, é tão omisso? Quase que pede desculpa para dizer que é crente. Na faculdade tem crente que fala baixinho, tem medo, parece que tem uma dívida. Tem gente que no trabalho é um agente secreto, 007 do Evangelho. Deus lhe chamou para confessar, porque quem confessar diante dos homens, Jesus confessará diante dos anjos de Deus. Quem o negar diante dos homens, ele vai negar
Presta atenção, hein? Confessa. Ele termina falando que se você rejeitar o testemunho do Evangelho, é o mesmo que você blasfemar contra o Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você vira as costas ao Espírito, você fica sem arrependimento. E sem arrependimento, você fica sem perdão. E sem perdão, você fica sem salvação. É simples assim. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado sem perdão? Porque você virou as costas para aquele que lhe pode confessar. Que lhe pode fazê-lo confessar e reconhecer do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus termina dizendo que você não tem que se preocupar com o que você vai dizer quando você estiver no tribunal. Porque a perseguição, amados, ela virá, de um jeito ou de outro, de um governo ou de outro, a perseguição virá. Não importa o açoeiro que estiver no poder, a chapa vai estar quente para Esther e para Mardoqueu. Sempre. Nunca vai ser fácil viver no reino da Pérsia. No mundo tereis, mas tende, eu venci o mundo. E diz que quando você for levado para algum magistrado, versículo 11 do capítulo 12, você não se preocupa quanto a maneira que você vai responder. Diga comigo, eu não preciso me preocupar. Não preciso ensaiar diante do espelho, dizendo, eu vou dizer isso. Não. Você precisa só ir. Corda no pescoço, perto do cadafalso. Sabe o que é cadafalso? É o lugar de execução. E o Senhor, o Espírito Santo, vai dizer o que você deve responder. Aí vamos seguir o texto, tem que seguir o texto nessa linha, tá? O Espírito Santo lhes ensinará naquela hora, que hora? Na hora da perseguição, as coisas que vocês devem dizer. Olha o texto. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou essa parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, então ele começou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita, até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descanse, coma, beba, aproveite a vida, carpe diem, aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, esta noite. E o que você tem preparado para quem será? Assim é que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Você pode dizer amém? Você está pegando o fluxo? Jesus está dizendo, vocês têm que estar preparados para estar diante das autoridades, porque a perseguição virá. E nesse ponto, um cidadão não entendeu nada. Até hoje, amados, os pastores terminam de pregar e a pessoa depois faz uma coisa ao contrário daquilo que aprendeu. No tempo de Jesus também era assim. Jesus queria levantar a visão daqueles homens, dizendo o seguinte, Gabriel, não se preocupe com as coisas deste mundo, preocupe-se em testemunhar de Jesus, porque quando você estiver próximo de morrer, você será reconhecido por Ele e o Espírito Santo vai lhe ajudar. Jesus queria que aqueles homens pensassem na eternidade. Esse cidadão estava preocupado com a herança. Herança. Ô Marcos, eu fico impressionado, eu fico imaginando qual foi a cara de Jesus, quando ele falou, caramba, eu estou falando uma coisa, você veio falar de herança, cara. Não é possível. Eu deduzo isso porque a resposta de Jesus foi meio que abusada, entre aspas. Homem, versículo 14, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Peraí, eu sou juiz, cara? Sou juiz de pequenas causas? Você está vindo para mim por uma coisa terrena?
Eu quero que você entenda, queridão, que aquilo que você tem de herança, antes de ser seu, é de Deus, foi Deus que deu. Diga, tudo que eu tenho é Deus que me deu. Então você não tem que ficar pleiteando, eu quero mais. Senhor, faça com que... É interessante, amado, só vou abrir um parênteses aqui, não vou me delongar nisso não. A coisa já estava decidida. Esse homem, Jesus respondeu de maneira muito brusca, porque esse homem não vê assim, Jesus, vê se o Senhor avalia se ele tem direito de alguma coisa, se eu... Ajuda a gente a chegar num acordo. Não. Esse cidadão chegou para Jesus e falou o seguinte, diga a meu irmão que reparta a herança comigo. Eu já decidi, eu já defini, agora, Senhor, só dá ordem. Não é assim que muita gente ora? Sim ou não? Faz de tudo, mexe com todos os pauzinhos, leva na justiça dos homens, enche de processo, e depois diz, Jesus, defende a minha causa. Jesus disse, tem cuidado, gente. Cuidado com a avareza. A grande ideia desta passagem, João Marcos, é muito legal. Quem espera de Deus, recebe de Deus. Mas quem espera do homem, nem sempre recebe do homem. Quem espera de Deus, recebe de Deus. Mas quem espera do homem, nem sempre recebe do homem. Versículos 13 a 15, Jesus explica o princípio, 16 a 21, ele exemplifica o princípio. A estrutura é fácil. O princípio, amados, aqui é o seguinte, ele não é juiz. Jesus não é repartidor de herança nenhuma. O próprio Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. O próprio Jesus disse em Mateus, no Sermão do Monte, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Ah, pastor, então a Bíblia está dizendo que eu não posso ter bens? Não, não é isso não. O seu coração não pode estar neles. Possuir bens é uma coisa. Ser possuído pelos bens é outra coisa completamente diferente. Até mesmo porque o ensino de Jesus é que a gente, estando, vai na direção do ensino de Paulo também, quando vai dizer, ainda em Filipenses, não é? Eu já citei de cabeça, mas vamos ao texto, né? Capítulo 4, versículo 12, versículos 11, 12 e 13. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus disse o seguinte, olha, você precisa se contentar com o que você tem. Até mesmo porque a sua ansiedade não vai produzir nenhuma hora a mais na sua vida e nem você vai crescer um pouco. A ansiedade, Mateus capítulo 6, ela é inócua, pecaminosa e distrativa. Ela lhe distrai, ela faz com que você perca o foco principal. O contentamento cristão é a chave, amados. Sem querer entrar em detalhes, mas eu tenho uma definição de um puritano, Jeremiah Barwicks, acerca de contentamento. Contentamento cristão, preste atenção, é aquele estado doce interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito. O mundo está em revoltosa, em ebulição, em confusão.
Mas o seu contentamento interior está tão grande que você diz: Senhor, eu tenho o Senhor e o Senhor é tudo que eu preciso. Por isso você se mantém tranquilo, porque você sabe que tudo vai ficar bem. E não é pensamento positivo, não é mantra de coach evangélico, é palavra de Deus, que diz: eu jamais te abandonarei. Ou como o profeta disse: pode uma mulher esquecer-se do seu filho que amamenta de peito? Mesmo que isso acontecesse, eu não vou me esquecer de você. Não se trata, queridão e queridona, de qualquer fé vazia. É a fé testemunhada pelos heróis da fé. Hebreus 11, que nós vamos estudar na EBD. Está cheio de homens e mulheres que confiaram. Para eu não falar só dos famosões, Raabe. Raabe está lá, amados. A prostituta Raabe, que ouviu falar do Deus de Israel, creu, e quando os homens chegaram na sua casa, ela preparou um quarto para eles e disse o seguinte: olha, quando vocês voltarem, por favor, preserva a vida da minha família. E aqueles espias disseram o seguinte: coloque então um fio de cor escarlata na janela, vai ser esse o sinal. Raabe depois encontra um bonitão chamado Salmão, se casa com ele, e da união deles nasce um sujeito, não sei se você conhece, um tal de Boaz, que vai ser criado num lar de uma mãe amorreia, o nome é feio, mas é isso mesmo, estrangeira, com um pai judeu, e ele aprendeu em casa a valorizar a mulher. Por isso que quando ele encontra Ruth, a moabita, ele a trata com deferência. Porque homem aprende a ser homem em casa. Ele era terno, gentil, bom, justo, filho de uma ex-prostituta, Raabe. Isso é o quê? Repita comigo: é graça. E Raabe, só para encurtar a história, Raabe, a amorreia, e Ruth, a moabita, vão entrar na genealogia de um sujeitinho inexpressivo na história, chamado Davi. O rei Davi. E que depois vai estar na linhagem de quem? De Jesus, o nosso Salvador. Graça. Contentamento. No Catecismo de Westminster, o breve catecismo, a pergunta 80 diz: o que exige o 10º mandamento? Que é não cobiçarás, né? Cobiça, avareza, é a mesma radical. O catecismo responde: o 10º mandamento exige o pleno contentamento com a nossa condição, bem como a disposição para com o nosso próximo e tudo que lhe pertence. A pergunta seguinte, de número 81, é: e o que proíbe o 10º mandamento? O 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo, e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Em outras palavras, tire o olho da casa do vizinho, da grama dele, da grana dele, da grama e da grana. O que ele tem é dele. Vá atrás da sua vida, queridão, queridona. A cobiça é algo doentio, amados. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ela tem. Não dá, amados. A história está cheia de homens que eram tão pobres, que eles só tinham dinheiro. Tinham bens, posses, mas eram infelizes. Gente doente, gente tipo tio Patinhas. E aquela moeda que ele tinha, a primeira dele. Gente obcecada pelo ter.
Preste atenção. Tenham cuidado com toda espécie de desejo insaciável. Uma tradução vai dizer: a vida de uma pessoa não consiste na abundância de suas posses. Você é mais do que aquilo que você possui. Você pode dizer amém? Alguns jovens vão dizer glória a Deus, porque não possui nada mesmo. Mas podem possuir, amados. E se não aprender isso desde cedo, John Wesley costumava dizer o seguinte: eu gasto o máximo que eu posso daquilo que eu recebo, e ele recebia pouco, antes que a moeda, o dinheiro, encontre o caminho do meu coração. Porque, gente, olhe para mim, quando o dinheiro encontra o caminho do seu coração, o negócio fica feio. João, como é que Jesus exemplifica isso? A história é clássica, eu não vou contar novamente. Eu só vou fazer alguns destaques aqui. Esse homem era um homem que só confiava no dinheiro. Conhece gente assim? Diz que Zagalo um dia deu uma entrevista e perguntaram para ele: Zagalo, você fala inglês? Ele falou: eu não preciso, eu tenho dinheiro. Ele era muito não era, porque não morreu ainda. Direto. Tem gente que confia, amados, só no dinheiro. Há um texto de Jó muito interessante. Jó 31, a partir do 24. Se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia, se me alegrei por ser grande a minha riqueza, e por ter a minha mão alcançado muito, se eu olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava em seu esplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, eu lhes atirei beijos com a mão, também isso seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus que está lá em cima. Esse cidadão fez tudo isso. Esse cidadão, amados, só pensava nele. Repare quantas vezes ele usa o pronome pessoal: meu, eu. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, olha só, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, armazenarei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma: só um homem louco, amados, pode falar consigo mesmo: você tem em depósito muitos bens, para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveite a vida. Amados, olhe para mim. Esse homem arrazoava consigo mesmo. Esse homem falava de si para si. Esse homem, se era casado, não sei. Se tinha filhos, não sei. Mas ninguém queria andar com ele. Ninguém compartilhava nada com ele. Ele não compartilhava nada com ninguém. Ele era um solitário. Agora, a pergunta que não quer calar, preste muita atenção nisso, é: de que adiantaria os seus celeiros cheios quando ele estivesse perto do fim da sua vida? Preste atenção aqui, esse homem, Linalva, é egocêntrico, ambicioso. É um homem insensato. É um homem que achava que aquela segurança por aqueles anos lhe garantiria algo no futuro. Só que ele não sabia de um ditado que a gente fala aqui no Brasil, que é o quê? O futuro a Deus pertence. Porque muitas vezes, Marcão já citou esse ditado aqui, né? Pai nobre, filho pobre. Porque às vezes, amados, as pessoas, elas adquirem os seus bens, pensam que estão seguros, mas, amados, o futuro vem.
Esse homem tinha um amor por uma vida fácil. Ele queria construir mais celeiros. Esse homem não sabia, Priscila, que o homem precisa trabalhar para ter recursos para ajudar os necessitados. Ajudar necessitados. Esse homem não queria ajudar ninguém, ele queria juntar para os celeiros dele. E ele queria dizer para ele mesmo, alma. Eu gosto da versão que eu aprendi a decorar quando criança, né? Alma, tens em depósito muitos bens. Come, bebe, regala-te. Esse homem queria agradar as paixões da carne. Beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. Era o lema dele. Quero comer, beber, rir à toa. O tolo é aquele que ri à toa. Esse homem não tinha nada a dizer a Deus, mas Deus tinha muito a dizer a ele. Você segura aí na cadeira, hein? Versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco. E Senhor, me permita só acrescentar um adjetivo. Varrido, louco. Varrido. Essa noite lhe pedirão a sua alma. Esse homem estava preocupado, dizendo, eu vou juntar meus tesouros, porque no futuro eu vou descansar. Ele falou, não, essa noite lhe pedirão a sua alma. E aí, PJ? E aí, Daniel? O que você tem preparado vai ficar para quem? Para quem será? Esse homem, amados, se enganou 3 vezes. Primeiro, se enganou quanto ao propósito da vida. Porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui, amados. Amados, o câncer come o homem por dentro, rico e pobre. O cara pode ser tratado no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, no Juscelino Kubitschek, apesar que não trata de câncer lá, é traumatismo, né? Não importa a enfermidade chega na casa, esse é o meu ponto, do rico e do pobre. Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Esse é o propósito da vida. Esse homem também se enganou quanto ao uso dos recursos deste mundo. Todo homem que ganha dinheiro nesse mundo tem uma baita responsabilidade, porque ele é responsável de melhorar a vida, não apenas de si e da sua família, mas de sua comunidade. Você que é um empresário bem-sucedido, saia daqui dizendo o seguinte, o que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas que estão no meu entorno? Todo rico, sábio, pensa nisso. Mas a grande maioria dos ricos insensatos prefere obedecer à sua própria vontade, ao invés de obedecer a Deus, usa os seus recursos do seu jeito, e como Ambrósio define essa situação, ele se esqueceu de que os celeiros eram os abrigos dos necessitados, as casas das viúvas, as bocas dos órfãos e das crianças. O Elon Musk chegou sexta-feira na sede do Twitter, já demitiu geral. O sul-africano diz que vai colocar em ordem aquela corporação. Não sei, amados, qual é a direção espiritual do Elon. Mas Deus pode dizer a ele, em inglês até para ele entender bem. Louco. Não adianta ficar fazendo piadinha, ele gosta de fazer umas dancinhas ridículas. Essa noite pedirão o teu contra-cheque. É isso? Pedirão os teus bens. Isso? Pedirão
a tua alma. E terceiro, esse cidadão foi negligente quanto ao futuro. Você prefere riquezas que você pode ver e manusear, ao invés de tesouros ocultos armazenados no céu eternamente. Este homem achou que tinha muitos anos pela frente, mas de repente aquela foi a sua última noite, como Belsazar, no livro de Daniel, a festa que se transformou em funeral. Ele achou que seria aquela festa de arromba, e foi. Os medos e persas arrombaram os canais da Babilônia e entraram ali. E Dario, o Medo, tomou o poder. Louco. A cobiça é perigosa, amados. Ele perdeu seus bens e a sua alma. Caminhando para o final. João. Primeira aplicação. Se segura aí na cadeira porque não é fácil não. Jesus não veio para ser repartidor, mas para ser reconciliador. Mas essa reconciliação será entre os da família da fé. Em outras palavras, Jesus fará distinção nos últimos dias. Esse é o meu ponto que eu quero destacar aqui. Eu fico aí pensando, Max, Francisca, por que Jesus foi... Eu achei que Jesus foi meio grosso aqui. Eu já falei. Quem me nomeou juiz ou repartidor? Mas por quê? Porque Jesus queria dizer o seguinte, cidadão ou criatura, não, vai chegar um tempo que não vai fazer muita diferença ter dinheiro no banco, não. Vai chegar um tempo que não vai fazer muita diferença você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu tenho muitos bens, porque isso não adianta. Gente, dinheiro não segura o casamento, dinheiro não dá saúde. Eu sei que o engraçadinho falou, o dinheiro não traz felicidade, mas pode comprar. Pode comprar, engraçadinho, mas por pouco tempo, aquela felicidade é efêmera. Tem autoridades aí lidando na justiça com escândalos, eu não vou citar o nome, porque alguns são processos aí que são públicos, mas não vem ao caso aqui citar nomes. Gente, e o dinheiro? Se segura na cadeira, porque se eu fosse você, eu prestaria atenção no que Jesus disse mais adiante, ainda no capítulo 12, eu vou pregar ainda nesse texto, a partir do 49. Mas tem tudo a ver com essa passagem. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem que eu gostaria que já tivesse aceso. Tinha hora que Jesus, amado, tinha sangue nos olhos. Ele disse assim, mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Aí você acha que está forte? Vai ficar mais forte ainda. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, eu vim trazer divisão. Porque daqui em diante, estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, aleluia, e nora contra sogra. Divisão. O que está querendo dizer com isso, amados? A gente brinca e tudo, mas é sério. Na família, amados, eu sonho, e a gente profetiza isso, no melhor sentido da palavra profetiza, né? No sentido que a gente deseja muito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso não vai ser realidade. Deus está estabelecendo um tempo de divisão, de distinção. O seu pai incrédulo vai ser contra você a vida toda. Tem gente aqui que vai lutar com cônjuge não convertido a vida toda. Tem gente aqui que vai lutar com filhos rebeldes a vida toda. Tem gente aqui que vai lidar com pais descrentes a vida toda. Porque Jesus não veio trazer paz, reconciliação
no sentido humano. É reconciliação entre da família da fé. Ele vai te fortalecer para que, se você for o único convertido da família, você vai continuar dando luz, dando testemunho, fazendo a diferença. Mas tapinha no ombro, você não vai receber. Você vai receber chumbo grosso. Tapa na cara. Você vai ser envergonhado. Nos jantares da família, você nem vai ser convidado. Se você não deixar bebida entrar na sua casa, vai ter gente que não vai. Se você é jovem e vai se casar, aleluia, e falar que no seu casamento não vai ter bebida, muitos amigos seus não vão, porque eles não vão para o casamento por você, vão para beber de graça. E até bom que esses não venham mesmo, mas vão humilhar você. Você que está entrando no ensino médio, acha que é molezinha, mamão com açúcar, você vai ser ridicularizado. Vai ser chamado de crentinho, vai ser chamado de alienado, doente. Se você não aceitar sair com uma menina, sair no sentido de sair e entrar e sair, você vai ser mal visto. Eu sei que tem gente de menor idade aqui, mas hoje, amados, ouvir isso é fichinha, eles ouvem muito pior. Se você não aceitar um relacionamento homossexual, você vai ser dito como careta, preconceituoso, homofóbico. Não é molezinha não, amados. Jesus não veio trazer paz, não. Nesse sentido, não. Paz aqui é no sentido de amigão de todo mundo. Jesus não é um grande amigão, não, um amigãozão. Jesus não é um quebra-galho. Jesus não é um tabajara. Jesus, amados, é decisão, é espada. É luta. É arrancar o band-aid com força. E sem falar ai. É passar Metiolite de antigamente, não de hoje, que é sem vergonha, não arde. É luta. Não é piquenique não, gente. Você acha que a vida cristã é facinho? Sai então. Aqui é só quem aguenta. Jesus disse: eu vim trazer divisão. Esse é o meu batismo. Batismo de fogo. Por isso que você não pode amar o dinheiro. Porque quem ama o dinheiro, ama as coisas deste mundo. Quem sacrifica a vida cristã por conta de fama, de dinheiro, de carreira, vai amar as coisas do mundo. Por isso que você não pode, amado e amada, desprezar o seguinte princípio, João Marcos. Só pode ser louco o homem ou a mulher que decide deixar Deus de fora da sua vida. Infelizmente, encontramos pessoas assim em nosso entorno, que simplesmente vivem como se Deus não existisse. Para! Eclesiastes 5,10 diz: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é verdade, é vaidade. O que você precisa, queridão e queridona, é entender, como Tiago disse no capítulo 1, que o irmão de condição humilde se glorie no fato de que ele será exaltado um dia. É igual Rico e Lázaro, que nós vamos ver depois na exposição, está ainda no Evangelho de Lucas. Lázaro, na terra, passou o maior perrengue. Lá no seio de Abraão, ele está muito bem, obrigado. O rico vestia de púrpura, comia do bem e do melhor, deixava ainda umas migalhas cair só para envergonhar o pobre. Porque rico que é rico e que é tolo, adora envergonhar os pobres. O cara trabalha ali para ele de sol a sol. Você acha que ele é seu amiguinho? Ele fala: meus empregados são da minha família. Bobinho, não acredita nisso. O rico quer ver o seu mal o tempo todo. Ele quer pisar em você. Mas na glória, o rico, Lino, você conhece, né, Juninho? Manda Lázaro.
molhar a pontinha do dedo, para trazer aqui, para molhar a minha língua. Em outras palavras, ele diz, está um calor dos infernos aqui. Porque ele estava lá. Ele estava lá. O pobre, Tiago diz, será honrado e gloriado na sua exaltação. O rico será humilhado como a flor do campo. Hoje nasce, amanhã já não existe. Deixa a última tela, João, vou terminar, tenho 5 minutos no meu cronograma aqui. Eu não sei da veracidade da história quanto aos personagens. Eu só vou tirar o princípio da história. Tá ok? Tá comigo? Então eu não estou cravando que aconteceu desse personagem, mas eu achei interessante o sentido da história. Então tome como uma parábola. Diz que Bill Gates explicou certa feita, preste atenção, por que ele não ia deixar sua filha casar com um homem pobre? Uau! Se foi uma palestra, repito, se não foi o Bill Gates, foi algum outro homem rico, sobre investimento e finanças. E aí o Bill Gates fez a palestra e depois abriu para perguntas. Um homem perguntou o seguinte, você que é o homem mais rico do mundo, à época, né? Você aceitaria que a sua filha se casasse com um homem pobre ou modesto? Na historinha, o Bill teria dito isso. Se não foi ele, foi algum outro, ou uma história inventada como uma parábola. Olha, entenda que riqueza não significa ter uma conta bancária bem preenchida. Riqueza é primeiramente a capacidade de criar riqueza. Por exemplo, alguém que ganha na loteria ou nos jogos de azar, mesmo ganhando 100 milhões, não é um homem rico, é um homem pobre com muito dinheiro. Porque 90% dos milionários da loteria voltam a ser pobres depois de 5 anos. Quando não morrem, né? No Brasil o pessoal mata. E tem pessoas ricas que não têm dinheiro. Por exemplo, são os empreendedores, eles não têm dinheiro. Mas eles estão no caminho da riqueza, mesmo não tendo dinheiro, porque eles estão desenvolvendo a inteligência financeira. Segura aí, Samuel. E isso é riqueza. Então, como que os pobres e ricos são diferentes? O rico pode morrer para ficar rico. O pobre pode matar para ficar rico. Agora, se você vir um jovem que decide se formar, aprender coisas novas, tentando melhorar continuamente, igual o Luiz, ele é um homem rico. Se você vê um jovem que acha que o problema é o Estado, ou o status, e acha que é o Estado, né? Não o status, o Estado, e acha que os homens ricos são todos ladrões e que criticam constantemente, ele é um homem pobre, porque vive criticando o Estado, dizendo que é porque é injustiça e tem que ser socialista, uma série de coisas. Os ricos estão convencidos de que só precisam de informação e treinamento para decolar. Os pobres acham que os outros têm que estar sempre dando dinheiro para eles. Então diz a historieta, quando eu digo que a minha filha não vai casar com um homem pobre, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando sobre a capacidade de criar riqueza. A maioria dos criminosos são pessoas pobres, porque quando eles estão na frente do dinheiro, eles perdem a cabeça. Por isso que roubam, matam, assaltam. Para eles isso é uma graça, porque eles não sabem como eles mesmos podem ganhar dinheiro. Mas riqueza é um estado de espírito. Se foi Bill Gates ou não, só faltou concluir, porque a Bíblia está mais certa ainda. Quando vai dizer no versículo 21,
Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O rico é aquele que cria riqueza, contando com a bênção do Deus Todo-Poderoso. Do Deus que tudo provê. André Bernardo disse que o camarada estava com a colheita fraca no mês. E ele chega para Deus e fala o seguinte: eu não sei o que está acontecendo, Deus. Todo dia eu levanto a enxada e oro. Senhor, abençoa a minha colheita. Aí Deus falou com ele: está na hora de você baixar a enxada e trabalhar, meu filho. Trabalha mais. Só levantar a enxada e orar? Eu vou pegar os livros aos jovens aí. Senhor, que entre na minha cabeça esse conteúdo de direito penal. Que entre na minha cabeça essas fórmulas de cálculo 1, que eu fui reprovado. Senhor, entra. Não adianta não, querido. Cai matando. Engole o livro. Desliga o WhatsApp. Cancela as redes sociais. Vai estudar, meu filho. Abandona a Netflix. E vai fazer a sua carreira com a bênção de Deus, no pouco ou no muito, amados. Não importa. Amanhã depois, o que você faz? Eu faço para a glória de Deus. E como nós cantávamos quando era criancinhas, eu sou muito rico, sou milionário, eu tenho Cristo, eu sou feliz. Aqui no mundo não tenho nada, mas lá no céu tenho um palácio para morar. Você pode aplaudir, querido? Essa é a verdadeira riqueza, a riqueza para com Deus. Levante-se, meu queridão e minha queridona, que bênção. Amados, não dá, a gente vai encarar o presidente que for, porque a gente tem fé num Deus que disse que ia prover. E que garante a cada dia, amados. Nossa fé não é no homem, amados. Oh, meu Deus do céu, não é. Nossa fé não é no homem. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Levante suas mãos e diga: Senhor, me abençoa. Meus estudos, meus concursos. A prefeitura vai ter um concurso aí, não é? Alguns já se inscreveram aqui. Senhor, me ajuda nesse concurso. Senhor, mas só tem 7 vagas. Se tivesse uma, já seria muito. Você só precisa de uma. Tem 7, você só precisa de uma. Então tá bom. Você tem 7 chances de ganhar a mais do que você precisa. Diga: Deus, me ajuda. Deus, não deixa eu gastar o dinheiro naquilo que é supérfluo, Deus. Eu não quero comprar um carro para impressionar. Eu quero comprar um carro que eu possa andar. Só isso. Eu quero ter uma casa para me guardar. Mas eu não quero, de maneira alguma, confiar naquilo que eu tenho. Deus, obrigado. Porque a Tua palavra fala ao nosso coração. Sempre fala. A gente não quer ser igual esse louco varrido aqui, que só estava pensando em juntar nos celeiros. A gente entende que os celeiros nossos são para abençoar os necessitados. A gente não, nessa agenda cultural, nessa guerra cultural, a gente não tem lado. Porque a gente sabe que os valores do reino de Deus não são comida nem bebida, diz a Tua palavra. Mas a justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo. Deus, mantenha os nossos corações naquilo que de fato é eterno. Tem jovem aqui que talvez está pensando em casar, mas muito cedo. Precisa parar, trabalhar, constituir realmente valores. Outros estão vivendo aquela fase de ter que ousar.
Homens aqui precisam entender que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. E que a gente não tem que ficar olhando para a grama nem para a grana do vizinho. Mas a gente deve viver a nossa vidinha, abençoada por Deus. Deus, obrigado pela tua palavra. Que ela penetre o nosso coração. Tal modo que saiamos daqui dizendo, Deus, não importa o que acontecer a partir de hoje no nosso país. Eu digo como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. E por minha causa, ele se levantará. Aleluia. No nome de Jesus. Amém e amém. Se acende, queridão, queridona, ore silenciosamente, por favor. Boa semana a todos.